Ele a amava mais do que a própria vida, mas quando as suspeitas de traição começaram a rondar sua mente, o mundo perfeito que ele havia construído começou a desmoronar. Cada olhar suspeito, cada palavra não dita, cada momento de silêncio parecia esconder um segredo devastador. Cheguei em casa, sentei na cozinha e observei minha esposa traidora se preparando para um encontro com seu amante. É estranho pensar que isso poderia acontecer com você. Você vê seus amigos enfrentando a dor do divórcio por vários motivos, mas confia e ama tanto sua parceira que nunca acredita que se tornará apenas mais uma estatística de um casamento fracassado. No entanto, quando você olha para as estatísticas de divórcio, especialmente na era moderna, começa a se perguntar por que as pessoas ainda se casam. Até que a morte nos separe, certamente soa vazio. Seu significado parece ter se perdido ao longo das décadas. Eu provavelmente deveria ter reconhecido sinais mais cedo, mas não por causa de algo que li online, seja em histórias, artigos ou por observação próxima. Quando você está apaixonado, tende a enxergar o mundo com lentes cor-de-rosa. Quando você é casado, tem filhos, uma casa e construiu uma vida juntos, a ideia de envelhecer ao lado dessa pessoa traz paz de espírito. Mas acho que os sinais estavam lá, e eu já os tinha visto antes. Eu cresci em um lar que acabou sendo chamado de lar desfeito. Quando criança, achava que o casamento dos meus pais era forte. Eles pareciam se amar e se respeitar. Meu pai trabalhava muito. Seu trabalho era fisicamente exigente e cobrava muito dele, mas ele amava sua esposa e sua família, sacrificando-se pelo que poderia ser chamado de bem maior. Minha mãe voltou a trabalhar quando minha irmã mais nova começou a ir para a escola. Quando criança, eu realmente não entendia o que estava acontecendo, mas, olhando para trás, havia sinais que acabei reconhecendo. Minha mãe não começou a trair de imediato. Tudo começou quando eu era adolescente. Meu irmão, 1 ano e meio mais novo que eu, e minha irmãzinha, 3 anos mais nova, não tinham ideia do que estava acontecendo. A traição começou com atrasos para voltar do trabalho, depois viagens de negócios e uma ênfase crescente no cuidado pessoal. Quando ela chegava em casa, e como isso foi antes da era dos smartphones, havia ligações secretas e desaparecimentos inesperados. O único motivo pelo qual meu pai descobriu o caso foi porque a pegou de surpresa. Mais tarde, descobri que meu pai havia saído cedo do trabalho, esperando surpreender minha mãe com um encontro à tarde, depois que ela anunciou que tiraria meio dia de folga para ir ao cabeleireiro e fazer compras. Ele chegou em casa e encontrou o carro dela na garagem, junto com o carro que ele reconheceu estacionado nas proximidades. Ele estacionou no final da rua, caminhou até a casa e entrou pela porta dos fundos. Ele encontrou minha mãe tendo intimidade com o chefe dela, Jim Thompson, na cama de casal. Completamente enfurecido, meu pai o atacou, deixando machucado, ferido e rastejando para fora da nossa casa. Apesar de sua raiva, meu pai sempre nos ensinou a nunca levantar a mão contra uma mulher. Como ele conseguiu se controlar naquele dia, ele mesmo ainda não consegue explicar. O que ele rapidamente aprendeu foi que a infidelidade não significava nada em um país onde os divórcios sem culpa eram a norma. Alguns argumentam que posse é 9/10 da lei, mas meu pai não podia expulsar minha mãe, mesmo ela sendo infiel. Ela tinha todo o direito de permanecer na casa. Meu pai tentou tirá-la de lá. Mas, como a casa estava no nome dos dois e a família dela não queria saber dela, ele ficou preso naquela situação. Se ele ficasse, o divórcio não seria possível. Marido e mulher precisavam viver separados por 12 meses antes que o divórcio pudesse ser solicitado. Meu pai, eventualmente, desistiu de lutar, sem querer permanecer na mesma casa que sua esposa infiel. Ele encontrou um apartamento, mas não era grande o suficiente para nós 3. Então, ficamos morando com minha mãe. Eu entendi o que estava acontecendo, e deixei claro para minha mãe o que sentia. Ela tentou explicar os motivos, mas eu disse que iria morar com meu pai assim que pudesse. Meu irmão mais novo e minha irmãzinha não foram informados, e apenas se perguntavam por que nosso pai havia saído de casa. Tentei explicar sem me aprofundar muito. A única coisa boa que minha mãe fez naquele ano foi nunca nos impedir de ver nosso pai. Ele era um homem destruído nos primeiros meses. Ele fazia o possível para colocar um sorriso no rosto diante dos filhos, mas até nós podíamos perceber que era forçado. Sendo mais velho, ele me chamou uma noite, depois que meus irmãos já tinham ido dormir, e admitiu que nós éramos a única razão pela qual ele continuava lutando. Ele disse que tentaria a guarda e faria o possível para conseguir uma casa, embora parecesse um sonho distante naquela época. Homens raramente conseguiam a guarda dos filhos, e após 12 meses de separação, eles eram obrigados a comparecer ao tribunal para resolver questões de guarda e outros assuntos. Como eu tinha idade suficiente para falar no tribunal, afirmei categoricamente que queria morar com meu pai. No entanto, meu irmão e minha irmã eram considerados muito jovens para tomar essa decisão, embora o juiz levasse em conta os desejos deles. A guarda de nós 3 foi concedida à minha mãe. A única coisa positiva para meu pai foi que, na Austrália, não é costume pagar pensão alimentícia como nos Estados Unidos. Existe algo chamado apoio conjugal, mas nem sempre é concedido, e como minha mãe já tinha um bom salário, ele só precisou pagar uma pensão razoável para os filhos. Diferentemente dos Estados Unidos, na Austrália, o valor da pensão é mais equilibrado para o pai que não vive mais no lar familiar, o que evitou que meu pai ficasse na miséria por causa dos pagamentos. Os 4 anos seguintes foram difíceis.
Eu já desprezava minha mãe, e ela sabia disso. Cada homem que ela tentava apresentar como seu novo parceiro, era informado por mim que ela era uma mulher disponível, que havia traído o marido, forçando-o a deixar o lar. Mais de uma vez, deixei-a em lágrimas. Quando eu tinha 16 anos, mal conversávamos. Eu saía de casa sempre que podia, fosse para ir à escola, trabalhar meio período ou simplesmente para ficar longe. Meu pai conseguiu reorganizar sua vida após o divórcio, e acabou conhecendo uma mulher maravilhosa chamada Naomi, que também era divorciada. Apoiei o relacionamento deles, e logo ela passou a amar os 3 filhos do meu pai como se fossem dela. Naomi tinha uma filha, e nós a tratávamos como uma irmã. Apesar de toda a dor, fiquei feliz que meu pai encontrou o amor novamente, mesmo sabendo que ele estava hesitante em se casar outra vez. Naomi parecia entender isso, e ficou contente em simplesmente morar com ele. Eventualmente, eles alugaram uma casa e construíram uma relação sólida. Assim que completei 18 anos e me formei no ensino médio, mudei-me para a casa do meu pai. O único motivo de eu ter ficado com minha mãe até essa idade foi não querer deixar meus irmãos para trás. Por essa altura, meu relacionamento com minha mãe havia se tornado insuportável. Minhas últimas palavras para ela foram, admito, incrivelmente cruéis, mas foram uma explosão de todos os pensamentos negativos que eu havia guardado, desde que meu pai foi forçado a sair de casa, apenas porque não queria continuar casado com uma esposa infiel. Apesar do nosso relacionamento rompido, ela chorou quando eu empacotei minhas coisas no dia em que parti. Abracei meu irmão e minha irmã, assegurando-lhes que estaria lá para eles e que nunca os esqueceria. Antes de sair, lancei um último olhar severo para minha mãe. Minha experiência com ela me deixou cauteloso em meus relacionamentos com mulheres. Eu já havia lido muitos artigos sobre infidelidade, e sabia que a monogamia era importante para mim. Esperava o mesmo de qualquer parceira que eu tivesse. Tive algumas namoradas enquanto estava na escola, mas, quando comecei a trabalhar e a ganhar dinheiro, comecei a namorar com a esperança de encontrar uma mulher digna do meu amor e da minha confiança. Conheci Kylie quando tinha 21 anos. Ela havia se formado recentemente na universidade. Eu trabalhava como engenheiro e fazia cursos noturnos porque, embora gostasse de trabalhar com as mãos, esperava avançar para cargos de gestão. Conheci Kylie em um evento corporativo onde eu estava representando uma empresa de engenharia, e ela trabalhava meio período como representante de vendas para um fornecedor. Nos demos bem imediatamente, e ao final do dia, eu já tinha o número dela no meu celular, com a promessa de ligar. Encontro quente? Perguntou Mark, meu colega de quarto. Ele era um dos meus melhores amigos da faculdade, e decidimos morar juntos para economizar no aluguel e nas contas. Algo assim, respondi, sorrindo. Dave, é a garota que você conheceu na conferência? Mark perguntou. Sim, é ela, respondi. Ah, finalmente, você tomou coragem para ligar para ela. Mark retrucou. Ah, Mark, eu só esperei alguns dias para não parecer muito ansioso. Confie em mim, ela ficou muito animada no telefone quando eu liguei, e quis marcar o encontro o mais rápido possível. Depois de um pouco de loção pós-barba, achei que estava apresentável. Pelo menos, era melhor do que parecer desleixado. Apesar de ter um emprego decente, o salário não era muito alto, mas eu vivia confortavelmente. Combinamos de nos encontrar em um bar na cidade e ver como seria. Eu normalmente não fazia jantares ou encontros caros nas primeiras saídas. Já ouvi muitas histórias de mulheres que só queriam um jantar grátis, com o homem pagando, e que depois nunca mais davam notícias. Quando entrei no bar, depois de estacionar o carro, vi Kylie sentada em um banco. Ela já estava com uma bebida na mão. Nossos olhares se encontraram, e quando seus olhos brilharam e ela sorriu, acho que meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Ela tinha cabelos loiros até os ombros, olhos castanhos que brilhavam na luz baixa, um nariz delicado e era bem esbelta, com seios pequenos. No entanto, notei seu bumbum empinado enquanto conversávamos no evento. Com alguns drinks, começamos a nos conhecer melhor. Kylie admitiu que seu papel no evento corporativo era temporário. Disseram que a contrataram principalmente por causa de seu rosto bonito, para atrair homens. Ela riu, admitindo que era verdade, mas disse que isso a fazia se sentir como um pedaço de carne. Tantos homens casados deram em cima de mim. Acrescentou, foi nojento. Eu entendi o ponto dela. Sabia que minha própria mãe havia traído, mas achava que tanto homens quanto mulheres eram igualmente culpados por trair. Por curiosidade, procurei estatísticas online, e o fato de tantas pessoas admitirem casos extraconjugais me deixou chocado. O que piorava era que, segundo muitos artigos, a Austrália era conhecida como uma nação de traidores. Mas você é um cavalheiro perfeito, Kylie disse, pegando minha mão. Você não tentou inspecionar meus pequenos seios ou meu salto alto. Olhou nos meus olhos o tempo todo, e foi completamente profissional. Pelo menos, até pedir meu número. Você foi a única pessoa real lá. Eu espero que você seja livre. Coloquei a mão sobre o coração e levantei a outra mão. Eu juro que sou solteiro. Pergunte a qualquer um dos meus amigos. Ela sorriu, e apertou minha mão novamente. Bom, porque tenho um bom pressentimento sobre você. Já fui enganada antes. Concordamos em não apressar as coisas. Nas primeiras semanas, nos encontramos para tomar café ou drinks. Foi no final do terceiro encontro, depois de alguns drinks, que nos beijamos pela primeira vez. Até então, ela já sabia sobre o casamento dos meus pais. Quando ela me abraçou apertado, por algum motivo, isso me fez sentir melhor. Quando nos beijamos, eu simplesmente soube que era certo. Olhando nos olhos dela,
Tive a sensação de que ela estava pensando a mesma coisa. Os drinks se transformaram em jantares, e uma semana depois, ela já estava no apartamento que eu dividia com Mark. Ele tinha sua própria namorada e passava a maior parte do tempo com ela, então ficava fora com frequência. Um mês depois, Kylie me confessou que estava apaixonada por mim. Eu respondi da mesma forma, e nosso relacionamento evoluiu rapidamente desde então. Assim que ela encontrou um emprego fixo, começamos a discutir assuntos mais sérios, como morar juntos, comprar uma casa, casamento e filhos. Naquela época, embora o que aconteceu com meu pai ainda estivesse em minha mente, Kylie havia conquistado completamente meu coração, e isso era tudo o que importava. Ela era uma alegria de se ter por perto e admitiu que queria, mais do que tudo, ser esposa e mãe. Antes de nos casarmos, decidimos comprar uma casa juntos. Felizmente, isso aconteceu antes do boom imobiliário que atingiu a Austrália, especialmente Sydney. No entanto, devido à falta de estabilidade no emprego de Kylie e seu histórico de crédito ruim, que ela me contou, ela não podia cofinanciar a hipoteca. Eu também não conseguia obter um financiamento sozinho, e nenhum banco me ofereceria crédito. Então, meu pai se ofereceu para ser meu parceiro. O salário dele complementaria o meu. Eu não percebia o quanto isso me economizaria no futuro, mas naquele momento Kylie ficou muito grata a ele, e quase chorou quando ele lhe disse que ela agora era como mais uma filha para ele. Enquanto isso, os pais dela me adoravam. Então, quando pedi Kylie em casamento apenas 3 meses depois de nos mudarmos para nossa nova casa, todos ficaram radiantes. Quando anunciamos nosso noivado e a data do casamento, foi um momento de muita felicidade. Casar com Kylie foi o dia mais feliz da minha vida até aquele momento. Eu me casei com uma mulher que considerava minha alma gêmea, e ela frequentemente dizia que eu era a alma gêmea dela também. Caminhando até o altar, provavelmente estava sorrindo como um bobo. Ela começou a rir quando peguei sua mão, e nós dois estávamos radiantes por finalmente nos comprometermos um com o outro. Não foi um casamento na igreja. A cerimônia aconteceu em um parque, com uma tenda próxima onde seria realizada a recepção. Nossa lua de mel durou uma semana em uma ilha no Oceano Pacífico. Sol, mar, areia e momentos de intimidade intermináveis. Não surpreendentemente, logo depois descobrimos que ela estava grávida. 9 meses após nossa lua de mel, Kylie deu à luz uma linda menina. 6 meses depois, ela já estava pronta para ter o próximo bebê. 18 meses depois, ela deu à luz ao nosso filho. Após 3 meses, concordamos que 2 filhos eram o suficiente. Para minha surpresa, ela não queria que eu fizesse uma vasectomia, apenas para o caso de mudarmos de ideia no futuro. Ela simplesmente concordou em voltar a tomar a pílula, já que isso nunca a incomodou, e a vida seguiu normalmente. Ela foi dona de casa e mãe até que ambas as crianças começassem a ir para a escola. Quando nosso filho começou a frequentar a escola, ela voltou a trabalhar, embora apenas no horário escolar. Quando os dois já estavam no ensino médio, Kylie retomou o trabalho em período integral. Aos 45 anos, eu já havia me tornado gerente regional de uma rede nacional de utilidades. Eu viajava ocasionalmente, mas raramente ficava fora de casa por mais de uma noite. Ela havia se estabelecido em sua carreira no setor imobiliário, gerenciando seu próprio escritório, embora, às vezes, precisasse comparecer à sede no centro da cidade. Nossa filha, Charlotte, saiu de casa para morar com o namorado, um jovem doce que já demonstrava total devoção a ela. Eu assumia que sinos de casamento estavam prestes a soar no horizonte. Nosso filho, Steven, ainda estava na universidade, morando em uma casa de estudantes perto do campus. Eu tinha conhecimento de suas escolhas íntimas variadas, mas Kylie e eu apoiávamos independentemente de suas decisões de vida. Naquela época, estávamos casados há mais de 20 anos. Eu achava que ainda nos amávamos tanto quanto no dia em que trocamos votos. Meus olhos nunca se desviaram. De coração aberto, eu podia olhar para outra mulher, mas jamais considerava fazer algo, porque havia entregado meu coração a Kylie, e não queria quebrar essa confiança. Mas eu não pude evitar. O que aconteceu com meu pai sempre permaneceu comigo. Eu deveria saber melhor. Eu deveria ter percebido os sinais. Quando finalmente percebi a verdade, soube que precisaria tomar certas medidas para me preparar para o inevitável. Você simplesmente nunca pensa que isso vai acontecer com você, não é? Você acha que ela está te traindo? Mark perguntou, surpreso pelo tom da voz dele. Cara, ela te ama até a morte. Que diabos está acontecendo? Eu estava cego, Mark. Achei que, quando Steve saísse de casa, nosso relacionamento voltaria a ser como era antes. Por meses, ela não conseguia se saciar de mim, para ser honesto. Ela me levou ao limite algumas vezes, dizendo que eu ia desmaiar de tanto prazer, e me deixava suado e exausto depois de uma noite inteira de prazer para ela. Mas comecei a notar um comportamento semelhante ao que minha mãe exibia em relação ao meu pai. Só de pensar nisso ainda faz meu sangue ferver. Não a vejo muito nos últimos 20 anos. Ela foi ao meu casamento apenas porque meu pai interveio. Naquela época, ele já havia se casado com Naomi e realmente havia seguido em frente. Ele me disse para ser a pessoa maior e a convidar. Eu não precisava envolvê-la, mas não convidá-la me faria parecer o vilão. Então, engoli o orgulho e enviei o convite. Além das notícias sobre os netos, que ela raramente tinha a oportunidade de visitar, eu não tinha mais nada a ver com ela. O que você vai fazer? Mark perguntou. Vou juntar todas as evidências que puder. Se ela estiver me traindo, eu simplesmente vou deixá-la. Como você vai fazer isso? Eu tenho meus meios,
ela tem se tornado mais reservada nos últimos meses. Eu deveria ter percebido isso antes. Meu erro estúpido, mas é isso que eu ganho por confiar. Quando percebi o que estava acontecendo, provavelmente já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Então, comecei a me preparar para o inevitável. Tenho um encontro com um detetive particular na manhã de segunda-feira. Tudo o que preciso saber é se ela está me traindo. Não preciso de fotos ou vídeos, apenas algo que ajude no meu caso. É uma pena que, neste país, não se possa pedir o divórcio por infidelidade. Apesar disso, um homem pode se proteger se for esperto e tomar precauções com antecedência. Felizmente, ela esperou até que os filhos crescessem antes de trair. Há uma ou duas coisas que ela esqueceu em suas mentiras, que podem virar o jogo a meu favor. Ele me deu um tapinha no ombro. Sinto muito, amigo, de verdade. Eu também. O problema é que, até eu ter a confirmação, não consigo parar de amá-la. Talvez sejam apenas minhas suspeitas. Talvez eu seja apenas um cara ciumento. Mas os sinais estão lá. Amigo, eu estava cego até finalmente perceber o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, fui à casa do meu pai. Naomi me recebeu como de costume, perguntando se podia sentar comigo enquanto eu explicava a situação. Eu estava com uma expressão tão séria que, embora fossem apenas 10 da manhã, meu pai colocou uma garrafa de cerveja na minha frente e disse para eu tomar meu tempo e começar quando estivesse pronto. Sorri ao vê-lo pegar na mão de Naomi. Eles ainda se amavam tanto quanto no dia em que se casaram. O relacionamento deles não durou muito antes de meu pai querer que ela fosse sua esposa. Acho que Kyle está me traindo. Eu disse. Naomi gritou, e meu pai resmungou. Droga, de novo? Vou contratar um investigador particular na segunda-feira. Mas todos os sinais estão lá, pai. Os mesmos sinais que você me contou sobre a mãe. Se ela está me traindo, ela definitivamente seguiu o manual de como lidar com isso. Mas, uma vez que tirei minha cabeça da areia, o que você quer que eu faça? Sorri. Naomi riu, embora eu tenha certeza de que não era um sorriso amigável. Pai, vou te dar a minha casa. Lembra de como você esteve envolvido no contrato da hipoteca muitos anos atrás? Kyle nunca colocou o nome dela no registro do imóvel. Por lei, você e eu somos os proprietários desta casa. Quando eu sair, ela será considerada nada mais do que uma inquilina. Estou te dando a casa de presente, simplesmente removendo meu nome dos documentos. De acordo com as leis estaduais e federais, posso fazer isso sem custo. E o que fazemos depois? Vou assinar um contrato de aluguel com você, mês a mês. Assim que eu terminar nosso casamento. Caso isso aconteça, você pode lidar com Kyle. Embora ela tenha alguns direitos como inquilina, devido ao tempo que viveu na casa, podemos explorar como legalmente expulsá-la com uma ordem judicial, se necessário. Infelizmente, devido ao plano que tenho em mente, não estarei presente. Você pensou bem nisso, Dave? Naomi perguntou. Sim. Kyle e eu discutimos monogamia e fidelidade antes do nosso casamento. Ela sabe sobre minha mãe. Eu a avisei que, se algum dia me traísse, eu não a perdoaria. Não me importo se acontecer uma vez ou 100 vezes. Se você se envolve com outra pessoa, está quebrando os votos que fizemos, e assim, o contrato do casamento. Embora o divórcio sem culpa signifique que posso sair facilmente, e não tenha que pagar nada para ela, nem pensão, já que nossos filhos são adultos, e ela ganha o mesmo que eu, graças a Deus não temos aquelas leis absurdas de pensão alimentícia, como em alguns estados dos Estados Unidos. É revoltante pensar que alguém que traiu poderia receber parte do meu salário, só porque não consegue manter as pernas fechadas. Dei um gole na minha cerveja e olhei para Naomi. Desculpe, fiquei um pouco irritado com isso. Só espero estar errado. De volta para casa, Kyle estava na sala, encolhida no sofá, assistindo a um filme. Ela sorriu para mim, como sempre fazia. Seus olhos brilhavam quando me viu. Onde você estava? Ela perguntou. Precisava de um conselho do meu pai. Sobre o quê? Trabalho. Talvez uma nova oportunidade surja. Respondi. O problema era que eu só tinha suspeitas. Nada de concreto que comprovasse que ela estava me traindo. Se havia alguma ligação com outra pessoa, era alguém que ela não via todos os dias. Eu sabia que as clássicas noites das garotas de forma espontânea seriam um dos últimos sinais, que quebrariam as minhas esperanças, mas isso ainda não tinha acontecido. Havia apenas algumas ocasiões em que ela chegava tarde do trabalho, mas eu também fazia isso às vezes. Se ela desconfiava de algo, poderia pensar que eu a estava traindo, nessas raras noites em que chegava tarde. Quando ela se deitou naquela noite, ela se aconchegou em mim, como sempre fazia, sussurrando o quanto me amava. Aquilo partia meu coração, porque eu pensava que ela poderia estar mentindo para mim. Talvez ela ainda me amasse, mas precisasse de algo ou de alguém novo. Se fosse esse o caso, nos divorciaríamos e ela poderia ficar com esse outro homem. Já li histórias fictícias sobre esposas que, por uma razão ou outra, se transformam em mulheres promíscuas, tendo intimidade com vários homens. A simples ideia de minha linda esposa envolvida em algo assim, quase me fazia vomitar. Até que eu tivesse provas, eu precisava confiar nela. É aquele velho ditado, confie, mas verifique. Então, quando sussurrei de volta que a amava, ainda sentia isso em meu coração. Mas a ideia de ela quebrar nossos votos matrimoniais era quase insuportável. O dia seguinte era uma segunda-feira. Como sempre, fui o primeiro a sair de casa para ir ao trabalho. Todas as manhãs, tomávamos café juntos. Depois, eu escovava os dentes,
e ela sempre me dava um beijo nos lábios. Um beijo de verdade, não aquele tipo de beijo superficial que muitos casais dão após anos de casamento. Naquela manhã, era o mesmo de sempre. Ela sorriu, dizendo que me amava e desejando um bom dia. Eu quase me sentia culpado por saber que me encontraria com um detetive particular na hora do almoço, pronto para começar a monitorar minha esposa, porque acreditava que ela estava me traindo. Depois de 20 anos de um casamento que eu considerava feliz, fiquei um pouco surpreso ao encontrar uma detetive particular mulher. Esperava ver um ex-policial com algum tipo de rancor contra mulheres, vestido com trench coat e chapéu fedora. Acho que assisti a filmes antigos demais. Ela percebeu minha surpresa e sorriu, enquanto explicava o processo, os serviços incluídos e quanto custaria. Ela vai perceber se o dinheiro for transferido? Não, temos contas separadas, mas temos uma conta conjunta para as despesas domésticas. O que te faz pensar que ela está te traindo? Expliquei o que havia visto minha mãe fazer, os mesmos comportamentos que meu pai descobriu, e que minha mãe eventualmente confessou. Então, descrevi a situação atual. Como está sua vida íntima? Ela perguntou, por fim. Houve alguma mudança no comportamento dela? Sim, são sutis, mas existem. Você conhece o termo sinais de alerta? Ela assentiu, e eu ri. Não são suficientes para organizar uma parada comunista, mas ao bastante para me deixar preocupado e desconfiado. Ela explicou os serviços que ofereciam, incluindo grampos telefônicos, vigilância por vídeo, acompanhamento pessoal e outros tipos de monitoramento, alguns dos quais ela admitiu que poderiam não resistir a uma análise legal mais rigorosa. Ou seja, poderiam ser considerados um tanto ilegais. Eu expliquei que isso não era uma investigação permanente. A menos que eu enterrasse completamente minha cabeça na areia, eu precisava saber se ela estava encontrando alguém na hora do almoço, se era quando ela chegava tarde do trabalho, ou se eram apenas relacionamentos casuais, quando ela queria variedade e intimidade. Eu tive que admitir que não sabia, e que só queria descobrir a verdade. Ela me deu um tempo para pensar, e me disse que eu poderia ligar na sexta-feira para começar o monitoramento na semana seguinte. Era difícil recusar a intimidade com minha esposa. Eu ainda não sabia a verdade, mas a simples ideia de compartilhá-la com um ou mais homens era completamente desanimadora. Eu poderia fingir estar doente, mas escolhi ser honesto. Simplesmente não estava interessado. Eu sabia que isso a chateava, quando rejeitava suas investidas. Finalmente, ela perguntou se eu estava estressado no trabalho. Eu estava realmente estressado com outra coisa, então minha resposta, educada mas mal-humorada, parecia ter satisfeito sua curiosidade. Ela se agarrou a mim, como sempre fazia, sussurrando que me amava. Na quarta-feira, liguei para a agência de detetives pedindo para começarem imediatamente. Eu precisava saber, porque isso estava começando a me enlouquecer. Eu me perguntava se era tudo coisa da minha cabeça. Não é surpreendente que tantos cônjuges, quando se veem na posição de serem traídos, sofram traumas psicológicos. No fim, embora eu tenha pago pelos serviços, e eles tenham encontrado evidências incriminadoras, bastou um mês de eu recusar minha esposa, para que ela finalmente mostrasse sua verdadeira face. Nesse ponto, eu já estava lendo literatura diariamente sobre cônjuges traidores, homens e mulheres. Estava estudando todos os sinais de traição, como eles enganam seus parceiros, e o que os cônjuges podem fazer após o fim de um casamento. Eu já estava preparado. Comecei a colocar algumas coisas no carro, incluindo o que chamam de bolsa de fuga. O trabalho sabia que eu estava pronto para me mudar. Só precisava definir uma data. Meu pai agora era o único dono da nossa casa, e não havia menção ao nome da minha esposa no contrato de aluguel. Com um pouco de sorte, ela estaria na rua em poucos meses. Era sexta-feira quando voltei para casa no horário de sempre. Geralmente, encontrava Kylie na sala assistindo TV e segurando uma taça de vinho. Quando eu chegava, costumávamos pedir comida, conversar sobre nossa semana, talvez planejar o final de semana, nos aconchegar no sofá e depois ir para o quarto. As sextas à noite sempre foram maravilhosas. Quando os filhos saíram de casa, fazíamos amor constantemente, às vezes quase sem parar até o domingo. Dessa vez, no entanto, ouvi ela ocupada no banheiro. Quase ri comigo mesmo. A situação era tão clichê. Peguei uma cerveja na cozinha antes de me sentar no sofá. Você nunca pensa que isso vai acontecer com você. Esperei em quase completa escuridão até que ela aparecesse. Eu esperava vê-la com um vestido preto provocante. Em vez disso, ela vestia uma blusa clara, uma saia curta, meia calça e saltos. Arrumou o cabelo, colocou maquiagem e usava joias. Ela estava deslumbrante. Pena que não era para mim. Eu soube imediatamente que aquilo era tão clichê. Ah, Dave, eu não sabia que você estava em casa. Eu cheguei no horário de sempre. Kylie, você claramente estava muito ocupada se arrumando, para o que quer que vá fazer. Para onde você vai? Perguntei. Ela respirou fundo. Vou sair esta noite, Dave, com John, do trabalho. Por quê? Perguntei. É só uma coisa de trabalho, ela respondeu. Era uma mentira descarada. Eu sabia quem era John. Ele trabalhava na sede da nossa empresa, era casado, tinha filhos e tinha uma idade parecida com a nossa. Não sei o que ela esperava que eu dissesse, mas aquele foi o momento em que um homem simplesmente lava as mãos da situação. Se ela esperava que eu implorasse ou discutisse, claramente não me conhecia nem um pouco. Ela sabia da minha posição sobre monogamia e fidelidade.
Levantando-se, ela encontrou meu olhar, enquanto eu caminhava em sua direção. Encarei-a, e ela eventualmente desviou o olhar. Sorri enquanto entrava na cozinha. Não vai dizer nada, Dave. Não, ela provavelmente não fazia ideia do quão preparado eu estava. Acho que ambos éramos bons atores. A única diferença é que eu não quebrei seu coração com todas aquelas mentiras. Ok, então, vou voltar mais tarde, e conversamos. Não disse nada, mas a segui até a porta. Ela parou e me olhou, parecendo mais insegura do que eu jamais tinha visto. Se era um sentimento de culpa ou algo mais, eu já não sabia e nem me importava. Boa noite, Dave, disse ela, baixinho. Adeus, Kylie. Ela deveria saber o que eu quis dizer, mas, aparentemente, achou que eu seria apenas mais um daqueles homens que toleram esse tipo de absurdo. Mas eu não era um corno. Não ia aceitar esse tipo de comportamento. Eu não tinha interesse em um casamento aberto ou em compartilhar minha esposa, e que Deus ajudasse aqueles homens que gostam de ver suas esposas tendo intimidade com outros. Isso é humilhante e desonra o casamento. Assim que ela saiu, coloquei meu plano em ação. Peguei minha bolsa de fuga e arrumei outra mala, colocando-as no carro. Entrei online, e agradeci aos céus, pelo fato de que hoje tudo pode ser feito por um aplicativo ou pela internet. Tínhamos muito poucas dívidas, apenas um cartão de crédito para cada um, que paguei e cancelei imediatamente. Paguei as contas do próximo mês, e transferi a maior parte das nossas economias da conta conjunta para minha conta individual. Deixei dinheiro suficiente para cobrir 1 ou 2 meses de aluguel e contas. Depois disso, ela estaria por conta própria. Posse é 9/10 da lei. Ela não era dona da casa, e eu estaria muito longe quando ela percebesse que nossas economias também tinham ido embora. Caminhando pela casa pela última vez, não pude deixar de suspirar. Tantas boas lembranças agora arruinadas. Depois de pegar outra cerveja, eu tinha 3 ligações a fazer. A primeira seria fácil, as 2 últimas seriam difíceis. Pai, está confirmado, ela está me traindo. Ela até admitiu que vai sair com outro homem hoje à noite. O plano entra em ação a partir de agora. Onde você vai, Adelaide? Consegui um novo trabalho lá, por 12 meses. Assim que o divórcio for finalizado, posso voltar para Sydney, mas isso ainda precisa ser decidido. Ok, filho, vou garantir que ela não saiba onde você está. Novo número. Vou resolver isso assim que chegar lá. Te mando meu novo endereço assim que encontrar um lugar para morar. Cuidado na estrada e não faça nada estúpido. Pai, só estou deixando minha esposa traidora. Infelizmente, tanto o pai quanto o filho pareciam um pouco tristes dessa vez. Você não fez nada de errado, Dave. Apenas encontre conforto no que está fazendo, e logo você vai conseguir seguir em frente. Só saiba que Naomi e eu te amamos. Ligue para os seus filhos. Vou ligar para eles agora. Boa sorte, filho. Vamos conversar em breve. Ligar para meus filhos foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Liguei primeiro para minha filha. Ela sempre será a garotinha do papai. Quando expliquei a situação, ela começou a chorar do outro lado da linha. Meu coração se partiu ao ouvir minha menininha chorar, porque seu papai estava arrasado. Garanti a ela que sempre a amaria, mas que ficaria fora por um tempo. Prometi mandar um e-mail com todos os meus novos dados assim que estivesse instalado, mas eu não planejava contar a ninguém por enquanto. Quanto ao meu filho, ele mostrou o estoicismo que se espera de um jovem. Ele chamou a mãe de traidora, e a única pergunta que ele fez foi, o que eu ia fazer a respeito disso. Vou descobrir onde ele mora e mandar isso para a esposa dele. Admito que ela merece saber a verdade. Além disso, não tenho desejo de vingança. Steve, isso não é ficção, isso é a vida real. Estou com o coração partido agora, mas tudo que vou fazer é esperar o divórcio e depois, de alguma forma, reorganizar minha vida. Tenho só 45, 46, quando o divórcio for finalizado. E quanto ao aconselhamento, ela pode pedir. O casamento não é o mesmo aqui, e nem as leis de divórcio. Steve, você leu muitas histórias baseadas nas leis dos Estados Unidos. Desde que estejamos separados há 12 meses, posso entrar com um pedido de divórcio. Como ambos temos mais de 18 anos, nem preciso estar presente no tribunal, embora estarei lá para garantir que tudo corra bem. Ela não pode exigir aconselhamento, pois estamos casados há 20 anos. Bem, eu tomaria cuidado, pai. Você sabe como os julgamentos podem acontecer. Se ela fizer o caso dela de forma convincente, então eu só vou apresentar as minhas provas para o conselheiro, colocar as fotos na frente deles, e perguntar se eles ficariam casados com a mulher que os enganou. Ok, pai, bem, cuide-se, e me avise quando se instalar no seu novo lugar. Eu acho que a mamãe vai vir me ver. Ela vai me perguntar, mas eu vou te proteger, pai. Obrigado, filho, falo com você em breve. Isso é tudo. Eu escrevi uma carta curta para Kylie explicando que eu estava indo embora, e que ela ouviria de meu pai em breve. Não expliquei o motivo da minha partida, deixei isso como uma pequena surpresa. Também mencionei que já tinha ligado para nossos filhos, e contado a verdade para eles, assim como meu pai. Ela poderia dizer aos pais dela que eu fui embora, mas se eu começasse a receber insultos ou pedidos de reconciliação, eu enviaria provas. Meu último ato foi tirar minha aliança de casamento, e colocá-la sobre a mesa de café, junto com a carta e todas as evidências. Essas eram cópias, pois mantive os originais, caso precisasse usá-los por algum motivo. Quando entrei no carro, não sabia se ria ou chorava.
mas senti todo o estresse que estava sentindo derreter. Dirigi para longe de casa, reservei um quarto de hotel na parte oeste da cidade, me preparando para minha viagem a Adelaide. Eu tinha 2 semanas para chegar lá e organizar minha vida, então tomei meu tempo, pensando que ficaria em algumas pequenas cidades do interior, que geralmente tem pouco mais do que um pub, um correio e uma delegacia de polícia, geralmente tudo no mesmo prédio. Cheguei a Adelaide 1 semana depois, no escritório onde eu trabalharia. Fui recebido por várias pessoas que reconheci de conferências corporativas anteriores. Eu já sabia minhas responsabilidades, então, sabendo que era um estranho na cidade deles, me levaram e me mostraram alguns lugares, sugerindo áreas para considerar para moradia. Fiquei em um hotel por 1 mês, enquanto organizava um lugar para morar. Acabei escolhendo um moderno apartamento de 3 quartos em North Adelaide, depois de fazer minha pesquisa e descobrir que era uma das melhores áreas da cidade. Não estava interessado em comprar, pois o preço médio era alto, embora não tão alto quanto em Sydney. Meu objetivo era eventualmente voltar para casa, para Sydney, após 12 meses. Depois de me estabelecer e trocar meu número, informei meu pai, meus irmãos e filhos, sobre minhas novas circunstâncias. Charlotte imediatamente ligou, querendo vir me visitar. Eu sentia muita falta dela, então arranjei para que ela voasse para cá por 1 mês. Meu filho estava terminando seus estudos, mas como Natal estava a apenas 3 meses de distância, ele viria me ver então, já que poderia ficar por algumas semanas. Quanto ao meu pai, ele me mantinha atualizado sobre o que estava acontecendo com Kylie. Você sabe que ela não voltou para casa até a manhã seguinte? Eu não cancelei os detetives particulares até o dia seguinte, porque estava curioso sobre o que ela estava fazendo naquela noite. Eles saíram para jantar e foi bem romântico. Depois, passaram a noite em um hotel na cidade. Eu não precisava saber mais nada. Agradeci a eles pelos esforços e paguei, pois seus serviços não eram mais necessários. Bem, soube por terceiros e também dela. Ela voltou para casa e encontrou seu anel de noivado, a carta e as evidências. Ela me ligou. Seus filhos e a família dela estavam histéricos. Obviamente, você não atendeu o telefone, e sei que ela te enviou e-mails. Qualquer ligação dela foi para a caixa de correio de voz e foi excluída. Marquei qualquer e-mail dela como spam. Bem, isso foi apenas o começo dos problemas dela. Eu apareci na porta dela 1 semana depois, e apresentei o contrato de locação que assinamos. Depois, mostrei a ela os papéis que você me deu na casa. O rosto dela ficou pálido quando percebeu que tudo estava completamente legal. Eu dei a ela 3 meses para encontrar uma moradia adequada, e se ela não sair, chamarei a polícia para despejá-la. Ela ainda está morando lá, mas sei que está procurando um lugar para se mudar. Ela perguntou sobre mim? Claro que perguntou. Sua família, seus filhos, seus amigos, até o seu local de trabalho. A culpa está comendo ela por dentro, porque ela arruinou 20 anos de casamento. Ela explicou a alguém o porquê? Não, realmente não. Claro, ela pede desculpas, mas ouvi a mesma baboseira da sua mãe. Ela pediu desculpas por ser pega, não por me trair. Os traidores sempre vivem em um mundo de fantasia, onde acreditam que não fizeram nada de errado. A mesma velha história de que foi só uma intimidade. Eu nunca destruí o nosso casamento por apenas intimidade, e acredite, dos meus 30 até o início dos meus 40, recebi muitas propostas, mas amava minha esposa e nunca quebraria nossos votos. Eu recebi uma segunda chance com Naomi. Dave, dê a si mesmo tempo para curar, tempo para lamentar o seu casamento, e quando estiver pronto, abra seu coração para outra pessoa. Existem milhões de mulheres boas no mundo, disse meu pai. Obrigado, pai. Te amo, filho, cuide-se. Eu estava imerso no trabalho e me distraí. Comecei a viajar por toda a Austrália do Sul, visitando várias lojas e fornecedores, enquanto usava todos os finais de semana para explorar diferentes regiões, especialmente o Vale Barossa. Descobri que o meu divórcio me tornou um negociador duro, que não cede nem 1 milímetro, a menos que beneficie a minha empresa. Pelo menos meus chefes estavam felizes com meu trabalho, e já haviam conversado comigo sobre a possibilidade de ficar em Adelaide permanentemente. Minha filha veio me visitar 1 mês depois que me estabeleci no apartamento. Eu a encontrei no aeroporto, onde ela gritou o papai, e correu até mim, me abraçando forte e girando ao meu redor. Ela imediatamente começou a chorar, sussurrando o quanto eu significava para ela e que, depois de tudo que aconteceu, eu estaria em casa novamente para sempre. Ela ficou comigo por 1 semana, embora eu trabalhasse. Eu trabalhava de casa a maior parte do tempo, mas quando eu tinha 1 minuto livre, conversávamos sobre tudo. Ela me contou que sua mãe a bombardeou com ligações, tentando explicar o lado dela da história. Embora eu não quisesse mostrar as evidências, acabei cedendo e mostrei a ela o relatório que eu tinha impresso. Quando ela terminou de ler, estava em um mar de lágrimas, e quase rosnando de ódio pela mãe. Isso não era o meu objetivo, mas apesar da minha insistência de que a mãe dela ainda amava, eu tinha uma sensação ruim de que levaria muito tempo para ela perdoá-la, se é que algum dia conseguiria. O dia em que ela foi embora foi doloroso para ambos, pois eu sabia que ela queria ficar comigo apenas para me fazer companhia. Eu a abracei para me despedir, como se o tempo tivesse parado, antes que ela tivesse que ir embora. Eu mal conseguia segurar minhas lágrimas durante aqueles meses, enquanto meu casamento desmoronava. Eu estava com raiva, mas não chateado. Tenho que admitir que precisei chorar no carro por alguns minutos depois que minha filha foi embora. Isso me fez perceber que me sentia bem sozinho, mas a visita dela também me inspirou.
Eu conversava com ela todas as noites. Meu filho me ligava pelo menos uma vez a cada 2 dias. Meus irmãos sabiam o que tinha acontecido. Minha irmã caçula prometeu vir assim que pudesse. E meu pai me mantinha informado sobre tudo o que estava acontecendo. Até os caras do meu antigo escritório em Sydney pareciam saber de algumas coisas. Mas na maioria das vezes eles só ligavam para conversar e me fazer rir. 6 semanas antes do Natal, o raio caiu novamente. Eu estava caminhando pelos corredores do supermercado, terrivelmente entediado. Fazer compras sempre foi uma atividade que Kylie e eu fazíamos juntos. Nós nos fazíamos rir, éramos bobos, e sempre era uma experiência boa. Eu estava pegando uma garrafa de molho para a salada, sem perceber que uma mulher estava pegando a mesma garrafa. Nossas mãos colidiram, e nós nos viramos e nos olhamos. Tenho certeza de que minha mandíbula caiu um pouco, quando suas bochechas instantaneamente ficaram vermelhas. Desculpa. Eu disse. Não, é minha culpa. Não percebi você. Por favor, leve a garrafa. Eu posso escolher outra coisa. Não posso só pegar, é a última. Ela respondeu. Eu não sei de onde veio a confiança para as palavras seguintes. Mas, bem, leve a garrafa, se você aceitar tomar um café comigo depois. Eu não sabia quem ela era, seu nome, ou nada. Mas aquele toque despertou algo em mim. Só pela maneira como ela olhou, eu queria conhecê-la melhor. Estendi minha mão. Sou Dave. Ela sorriu ao apertar minha mão, observando como a pele da mão dela era macia. Sou Jennifer. Você costuma conhecer mulheres em supermercados, Dave? Não, você é a primeira. E você tem certeza de que está livre? Se não, eu cancelo meu convite. Se sim, espero que você diga sim. Ela era morena, com cabelo que caía quase até os ombros. Seus olhos azuis brilhantes estavam escondidos atrás de um par de óculos finos e pretos, que ficavam em seu nariz fofinho. Seus lábios eram cheios, mas naturais, um rosto de beleza clássica. Eu não sabia sua idade, queria apreciar sua figura, mas me contive, embora eu suspeitasse que ela fosse cerca de 6 centímetros mais baixa do que eu. Não sei o que ela pensou de mim em resposta, mas o sorriso sugeria que ela gostou do que viu. Eu adoraria tomar um café. Que tal me dar o seu número? Depois que dei o meu número a ela me enviou uma mensagem. Vou terminar de fazer as compras em cerca de meia hora. Depois realmente preciso levar tudo para casa, mas posso te encontrar em algumas horas, se quiser. Você é da região? Sim, eu moro aqui perto. E você? O mesmo. Eu odeio viajar longas distâncias, só para ir a uma loja. Me diga onde você está e eu vou te encontrar lá. Enquanto empurrava seu carrinho para frente, ela colocou a mão sobre meu antebraço. Até logo, Dave. Eu não tinha ido a um encontro de café em muito tempo. Ouvi o sino da porta e encontrei seu olhar. Vi dor em seus olhos, assim como nos meus, quando olhei no espelho. Vou te mandar uma mensagem quando eu chegar em casa, e te falar onde vamos nos encontrar. Após correr pelo resto das compras, usei o autoatendimento e literalmente corri para casa, jogando tudo na geladeira ou nos armários antes de tomar um banho e me trocar. Antes de sair, mandei uma mensagem para Jennifer perguntando se ela gostava da cafeteria próxima, a qual eu tinha me acostumado desde que me mudei para a região. Ela respondeu alguns minutos depois, admitindo que também frequentava essa cafeteria, e se perguntando se nós já não nos tínhamos visto antes. Admito que estava um pouco nervoso enquanto esperava por ela. Eu namorei minha esposa durante todo o nosso casamento, mas esse foi meu primeiro encontro real em mais de 20 anos. Ela entrou, também vestida com um vestido incrivelmente bonito e ensolarado que acentuava sua figura. O padrão brilhante só ressaltava sua forma feminina. Seu busto era impressionante, e ela tinha pernas lindas. Levantei para cumprimentá-la, beijei sua bochecha, e fiquei surpreso quando ela me abraçou brevemente. Após pedirmos nossas bebidas, começamos a nos conhecer melhor. Ela admitiu que admirava minha confiança ao convidá-la para sair em um supermercado cheio. Então, ela acrescentou, mas quando você tocou minha mão, Dave, eu senti algo. Então não fui só eu? Perguntei. Ela corou, mas acenou com a cabeça. Não, eu sempre leio sobre essas coisas. Mas achava que era só fantasia. Ela estendeu a mão para mim e eu a peguei. Sorrimos enquanto eu segurava sua mão na minha. Eu senti de novo. Ela sussurrou. Eu também senti. Eu respondi. Não fomos muito fundo em histórias pessoais no nosso primeiro encontro. Eu aprendi o nome dela, que ela estava disponível e sorriu, mostrando sua mão esquerda, embora fosse óbvio que já tinha havido um anel naquele dedo. Ela era professora de jardim de infância, mas não tinha filhos próprios. Morava em um pequeno apartamento sozinha. Tinha vários amigos próximos e seus pais moravam na cidade. Ela tinha uma irmã mais nova, e tinha 35 anos. Ah, eu disse, eu tenho 45. Não me importo com a sua idade, Dave. Eu me importo com o tipo de pessoa que você é. Quando ela disse isso, admiti que tinha me separado da minha esposa, percebendo o olhar nervoso em seu rosto. Suspirei e perguntei se ela queria outro drink, já que seria necessário dar algumas explicações. Eu não queria contar tudo no primeiro encontro, mas, se fosse necessário, eu contaria. Ela me fez sorrir quando disse, não, Dave, eu vou confiar em você por enquanto. Eu consigo ver seu sofrimento. Então é perceptível assim? Perguntei. Eu vi o mesmo olhar no espelho, quando ele quebrou meu coração. Fica mais fácil com o tempo, mas, no começo, é um dia após o outro, depois semanas, meses, e logo a pessoa que quebrou seu coração deixa de importar. Ela sorriu para mim novamente.
Talvez você encontre a pessoa certa que possa começar a curar esse coração. Isso acontece com alguns, mais tarde, mas acontece. Meu pai disse a mesma coisa. Seu pai é um homem sábio. Terminamos nosso segundo drink e fomos para fora, caminhando até o carro dela. Houve aquele momento constrangedor, não sabendo se deveria beijá-la, abraçá-la ou apenas desejar-lhe boa sorte. Quando a abracei, uma parte de mim não queria soltar. Eu não conseguia imaginar encontrar alguém de que gostasse novamente tão rápido. Acho que nós dois estávamos relutantes em quebrar o abraço. Me ligue essa semana, Dave. Eu gostaria de conversar com você de novo. E quanto a hoje à noite? Perguntei. Ela riu, e foi como um golpe no coração. Pode me ligar quando quiser. Eu a liguei naquela noite, e depois todas as noites. Eu não queria interferir em sua rotina semanal como professora, mas perguntei se ela gostaria de sair para jantar na sexta-feira à noite. Quando ela disse que ficaria feliz, literalmente dancei pela sala depois que desliguei. Eu não sentia tanta alegria há muito tempo. Na conferência de quinta-feira, mais de uma pessoa comentou sobre o meu humor alegre. Todos sabiam sobre o meu divórcio, então assumiram imediatamente que eu tinha conhecido alguém. Eu não queria suavizar as coisas, mas disse a eles que gostei do encontro no café e que jantaria com a mesma mulher na próxima sexta-feira. Adicionei que não estava interessado em encontros casuais. Eu namoro uma mulher de cada vez, e se não der certo, tentarei novamente com outra pessoa. O restaurante que escolhi tinha ótimas críticas online, mas eu nunca tinha estado lá. Era um lugar casual, mas a comida dizia-se excelente. Mesmo sendo um lugar casual, eu ainda vesti calças em vez de jeans, uma camisa de botão de manga longa, sapatos de couro e um pouco de colônia, embora tenha deixado um pouco de barba. Havia um bar no restaurante, e eu sorri ao ver Jennifer já lá, esperando por mim. Uau, ela sussurrou, quando nos afastamos um do outro. Se você me cumprimentar assim no segundo encontro, não consigo imaginar como seria no primeiro. O garçom veio nos mostrar a mesa. Por sorte, conseguimos uma pequena cabine semicircular, para que pudéssemos sentar lado a lado. Depois de pedirmos as bebidas, continuamos conversando sobre a nossa semana. Era impossível não notar o quanto ela falava apaixonadamente sobre ensinar, mas quando ela admitiu que queria ter seus próprios filhos, comecei a falar sobre os meus. Acho que ambos ficamos um pouco irritados quando o garçom voltou perguntando sobre o nosso pedido, pois isso interrompeu nossa conversa. Concordamos em dividir uma entrada e uma sobremesa, mas pedimos um prato principal cada um. Foi surpreendentemente fácil para mim continuar a conversa. Eu estava fascinado pelo seu rosto, sua voz e seus modos. Tenho certeza de que ela percebeu eu olhando para ela mais de uma vez, porque ela corava toda vez. A comida estava excelente, sem reclamações, e os garçons e garçonetes foram atenciosos sem serem excessivamente invasivos. Após o jantar, eu paguei, embora ela tenha oferecido dividir a conta. Então, perguntei se ela queria outro drink. Ela concordou imediatamente, pegando minha mão e me guiando até um bar, que eu havia notado online. Era um lugar tranquilo, com um homem no piano tocando música ambiente. Havia mais cabines, e Jennifer saboreava um coquetel enquanto eu tomava um bourbon com Michel. O que aconteceu, Dave? Ela finalmente perguntou. Eu lhe contei tudo, como nos conhecemos, nossa vida juntos, nossos filhos, nossas carreiras. Depois, expliquei o que aconteceu com meu pai, meu relacionamento com minha mãe, o divórcio deles e o que aprendi. Aos poucos, percebi que minha esposa estava fazendo a mesma coisa. Confessei como saí de casa, e o que eu tinha feito nas semanas anteriores a tudo isso. Eu ainda sou casado, Jennifer, mas estamos separados. Eu me mudei para cá para garantir que o divórcio acontecesse. Não sei se você acha que o que estou fazendo é trair, não ficarei ofendido se pensar assim, mas meu casamento acabou. Ele existe só no papel. Eu voltarei para Sydney para finalizar o divórcio. E se você conhecer alguém por aqui? Ela perguntou. Então, eu discutirei as opções com ela. Meus filhos estão em Sydney, é difícil estar tão longe deles. Tive que desviar o olhar, admitindo que aquilo me incomodava. Eu realmente sinto falta deles, todos os dias. Ela colocou o dedo na minha bochecha para me fazer olhar para ela, então me beijou. Eu me senti melhor quando ela me abraçou, descansando a cabeça em meu ombro. Meu ex-marido era um canalha, Dave. Ele me conquistou quando eu tinha 19 anos, e ele tinha 25. A diferença de idade não me incomodava, mas meus pais me alertaram contra ele. Eu estava apaixonada e não os ouvi. Não vi os sinais de alerta que apareceram dentro de alguns meses. Fiquei surpresa por ele ter me deixado trabalhar, mas isso foi tudo que me permitiram fazer. Aos poucos, ele me isolou da minha família e dos meus amigos. Eu tinha que ensinar na escola, e depois ir para casa e ser sua empregada e namorada disponível. Ela fez uma pausa, e meu estômago apertou, sabendo que isso era apenas o começo da história. Ela acariciou meu lado e se apertou contra mim. Eu imagino que tenha piorado, eu perguntei. Ele começou a me dar tapas por qualquer ofensa, até mesmo as imaginárias. Se eu protestasse, isso significava que eu não respeitava meu marido. Se eu me vestisse de forma acessível ou chegasse tarde em casa, significava que eu estava traindo. Se eu gastasse dinheiro com o que eu queria, significava que eu era financeiramente irresponsável. Ele nunca dizia nada positivo. Ele era um mar de absoluta negatividade. Não consigo imaginar querer dizer algo ruim sobre você, Jennifer, eu disse baixinho. Eu sabia que precisava sair, ele era louco, e sabia que, um dia, ele me golpearia tão forte que eu acabaria no hospital.
ou simplesmente me mataria. Eu liguei para meu pai e chorei no telefone, pedindo para ele me salvar. Ele veio com meus 2 tios e alguns amigos dele. Meu ex-marido tentou até lutar contra eles, mas empurrar e bater em uma mulher é uma coisa, e lutar contra homens é outra. Meu pai o nocauteou com um único soco, e depois o amarraram a uma cadeira enquanto me ajudavam a fazer as malas. Imediatamente, fomos à polícia e conseguimos uma ordem de restrição contra ele. Eu me divorciei há 7 anos, e ele não sabe onde eu estou. Eu mal sei, ela disse, olhando para mim. Eu conheci alguém, Dave. Eu tive medo por muito tempo. Ela levantou os olhos para me olhar, e então eu te conheci. Eu senti coisas que não sentia há tanto tempo. Eu nunca senti isso por ele. Ela estava dirigindo o carro, mas não conseguia controlar. Então eu me ofereci para levá-la para casa. Quando cheguei ao complexo de apartamentos, percebi que aquele era o mesmo complexo que eu havia visto antes de escolher o lugar onde moro. Depois de levá-la até a porta, ela abriu a porta da frente e hesitou. Eu tomei a decisão por ela, puxando-a para mais perto e a beijando novamente. Tive uma noite maravilhosa, Jennifer. Eu adoraria repetir isso na próxima semana. Qualquer noite que você escolher. Sou um bom cozinheiro. Então, se você quiser jantar comigo, me diga o dia e eu trago algo também. Eu também sou boa cozinheira. Ela sorriu enquanto respondeu. Bom, eu cozinho primeiro, e depois você cozinha para mim, e nós comparamos. Que dia? Eu perguntei. Quarta-feira, Dave. Embora eu espere a sua ligação de sempre à noite, e várias mensagens. Ela disse, me beijando novamente. Jogue bem suas cartas, e você pode até ganhar uma surpresa ou 2 nas mensagens. O que você vai fazer amanhã? Perguntei. Nada. Por que você não vai à praia? Ela provocou, com os olhos brilhando. Estou curiosa para ver como você fica de sunga. Me mande uma mensagem quando puder me pegar. Eu a beijei novamente, e de algum modo, consegui me forçar a seguir em direção às escadas. Quando cheguei em casa, ouvi meu telefone tocar algumas vezes, mas não abri até estar dentro e sentado no sofá com uma cerveja na mão. Oi, Dave. Eu tive uma noite maravilhosa. Ela escreveu. Oi, Jay. Fico feliz em saber disso. Respondi. Parte de mim queria que você ficasse comigo esta noite, mas eu não quero apressar as coisas. Eu também não quero apressar as coisas. Eu respondi. Quando você vier aqui na quarta-feira à noite, traga uma muda de roupa. Eu quero que você fique, mas é cedo demais para algo além de dormir na mesma cama. Estou cansada de dormir sozinha, Jennifer disse. Eu também, respondi. Já estou na cama. É uma cama grande, mas parece vazia. Eu não sentia isso até te conhecer. Eu vou te pegar às 9 da manhã. Primeiro, o café da manhã e depois, a praia. Qual é a sua cor favorita? Normalmente, azul. A mulher usa preto ou vermelho. Eu tenho o biquíni perfeito para você. Te vejo pela manhã, Dave. Doces sonhos. Boa noite. Eu respondi a última mensagem dela, terminando com o coração. Quando cheguei ao apartamento dela na manhã seguinte, ela me chamou para cima. Depois de bater na porta e ouvi-la me chamar, entrei e fui recebido por ela, vestindo uma camiseta bem justa e shorts, com as mãos na cintura. Ela sorriu para mim. O que você acha? Ela perguntou. Tem uma vassoura? Vou precisar manter todos os homens afastados. O sorriso dela se alargou antes de ela desaparecer, voltando com uma camiseta e shorts depois de arrumar sua bolsa. Eu coloquei a minha no porta-malas do meu carro, ao lado da dela, e a levei para um café perto da praia para um café da manhã simples, mas satisfatório. Quando estávamos prontos para tomar sol, a praia já havia começado a se encher. Jennifer, você está insinuando que gosta disso, sussurrei em seu ouvido. Você tem mãos fortes, Dave, e é muito bom, ela respondeu, suas mãos suaves escorregando pelas minhas costas, com o queixo eventualmente descansando sobre meu peito, seus seios pressionando contra mim por trás, enquanto ela me abraçava. Eu me virei para beijá-la, e logo ela estava debaixo de mim. Eventualmente, quebrei o beijo, pois havia famílias nas proximidades. Descansando sobre minha toalha, ela continuou deitada de bruços, os olhos cobertos com óculos de sol, mas o sorriso no rosto dela era inconfundível. Passamos o dia inteiro na praia, entrando na água várias vezes. Depois de aplicarmos mais protetor solar, ficamos até o fim da tarde, quando o sol começou a se pôr, usando nossas camisetas enquanto o tempo esfriava. Depois de reunir suas coisas e de mãos dadas, ela se aconchegou em mim enquanto voltávamos para meu carro. Ao chegar no apartamento dela, ajudei a carregar a bolsa dela para cima. Quer ficar para tomar um drink? Ela perguntou. Eu adoraria, mas se eu ficar, não vou querer ir embora. Ela se aproximou de mim e me beijou. Vá para casa, troque de roupa, tome um drink e fique a noite toda. Tenho certeza de que quebrei uma dúzia de leis de trânsito, enquanto dirigia até em casa. Corri para dentro, joguei minhas coisas rapidamente em uma bolsa, peguei tudo o que precisava e corri de volta para a casa dela. Quando bati na porta, ofegante, ela abriu e riu de mim, enquanto eu recuperava o fôlego. Ela me pegou pela camiseta, me puxou para dentro, bateu a porta e me empurrou para o sofá. Ela imediatamente se sentou no meu colo, ajudando-me a tirar a camiseta. Seja legal comigo, ela sussurrou. Eu não quero apressar as coisas, Dave. Eu não posso fazer isso de novo. Temos todo o tempo que precisamos. Jennifer se afastou, relutante, desaparecendo para colocar o pijama.
Eu sorri ao vê-la visivelmente envergonhada. Nos aconchegamos enquanto tomávamos alguns drinks e assistíamos um pouco de TV, embora continuássemos a falar sobre tudo. Não era muito tarde quando ela se levantou e me levou até o quarto. Havia pinturas nas paredes e na cômoda, e muitos brinquedos de pelúcia. Bem, agora eu sei como te surpreender, eu disse. Eu também adoro flores e chocolates. Escalando para debaixo dos lençóis, ela pressionou as costas contra mim. Dentro de alguns minutos, senti-a tremendo. Pedi para ela se virar e ela se pressionou contra mim, me abraçando. Ela adormeceu em poucos minutos. Eu fiquei acordado um pouco mais, observando-a dormir. Ela parecia tão pacífica e linda. Eu sabia o quão incrivelmente sortudo eu era, por ter encontrado uma pessoa assim na minha vida. Na manhã seguinte, ela fez o café da manhã, e passamos o dia inteiro relaxando preguiçosamente no apartamento dela. Os silêncios eram confortáveis, e preenchíamos esses momentos com muitos abraços e beijos. Nos provocávamos constantemente, mas eu estava pronto para esperar por ela. Quando ela se sentou no meu colo pela última vez antes de sair naquela noite, ela parecia quase ceder à tentação. Foi então que eu disse quieto. Pare, leve o seu tempo, Jenny, sussurrei. Nós temos nossas vidas inteiras pela frente. Eu já sabia que estava apaixonado por ela, e tinha a sensação de que ela sentia o mesmo. O único problema que eu via era torcer para que isso não fosse apenas uma reação de um relacionamento anterior. Eu acabará de deixar minha esposa de 20 anos, e me apaixonado pela primeira mulher que conheci. Mas eu queria acreditar que foi o destino que nos uniu, que havia uma razão para termos nos encontrado naquele dia no supermercado. Não nos enviávamos mensagens o tempo todo durante o dia, devido ao seu trabalho agitado como professora, mas conversávamos todas as noites. Os caras do trabalho sabiam que eu agora estava saindo com alguém, enquanto eu mantinha minha família em Sydney informada de que havia conhecido uma mulher especial. Meu pai ligava, e me mantinha atualizado sobre os assuntos de Kylie. Acontece que ela estava prestes a se mudar, mas ainda tentava me encontrar. Ninguém contou a ela nada, então ela pensava que eu ainda estava em Sydney, e esperava esbarrar comigo por acaso. Quarta-feira não podia chegar logo. Jennifer preparou um jantar delicioso, que estava tanto satisfatório quanto farto, mas eu fiquei especialmente impressionado com a sobremesa que ela preparou para nós. Esfregando minha barriga depois que terminamos, eu disse: dizem que o caminho para o coração de um homem é pelo estômago. Jennifer sorriu para mim. Movendo minha cadeira mais perto, coloquei minha mão na sua coxa nua, já que ela estava usando um vestido. Ela olhou nos meus olhos com um olhar que me fez perguntar o que eu faria a seguir. Enquanto eu lentamente subia pela sua coxa, senti ela abrir as pernas ligeiramente. Nós só vamos dormir juntos esta noite, Jenny? Eu perguntei, baixinho. Não, Dave. Ela respondeu. Limparemos tudo depois do jantar juntos, antes que ela me conduzisse até o quarto. Eu te amo, ela sussurrou, enquanto eu me virei para beijá-la. Não consegui evitar sorrir. Eu também te amo, sussurrei de volta. Não é cedo demais. Não existe isso de cedo demais, Jenny. Se é assim que nos sentimos um pelo outro, então é assim que é. Eu senti isso no nosso primeiro encontro para o café. Eu sabia que tinha encontrado a mulher com quem eu queria passar o resto da minha vida. Ela pegou minha mão e me beijou novamente. E se você quiser estar mais perto dos seus filhos, eu vou com você. Você tem certeza? Isso é uma grande decisão. Não tem nada me mantendo aqui, Dave. Meus pais estão bem e minha irmã está felizmente casada. Eu não vou me apressar em tomar uma decisão agora, mas meu coração diz para ir com você. Eu adoraria conhecer seus filhos. Eles estarão aqui para o Natal. Então vocês todos podem vir e celebrar o Natal com a minha família. Ela visitou meu apartamento pela primeira vez naquela noite. Ela o chamou de um pouco de solteiro, mas estava limpo e arrumado, embora ela entendesse porque eu mantinha tudo simples, já que era apenas um lugar temporário onde eu morava. Depois que eu preparei o jantar para ela, ouvindo os sons satisfeitos que ela fez na cama na noite anterior, eu sabia que tinha causado uma boa impressão com minhas habilidades culinárias. Jennifer, eu não me lembro da última vez em que senti tanto amor, eu disse. Eu não estou dizendo isso só porque ela partiu meu coração e me traiu. Talvez nós só estivéssemos seguindo com a vida durante todos esses anos. Talvez por ser algo novo ou talvez porque eu sou mais velho agora e tenho mais experiência de vida. Mas eu te amo absolutamente, Jennifer Morris. Um dia em breve eu quero ser a senhora Jennifer Williams. Ela sussurrou de volta. A vida estava uma felicidade durante as próximas semanas. Não nos separamos por uma única noite. Eu devo admitir, passamos mais noites no apartamento dela do que no meu, já que ela tinha um lugar muito mais agradável para morar. Ela falou com meu pai por telefone várias vezes, enquanto eu mantinha meus filhos informados. Eles não queriam conversar até que a conhecessem pessoalmente. Eu liguei para meu filho uma semana antes do Natal, e perguntei sobre sua mãe e o que ela estava fazendo. Eu disse a ela que não estaria em casa no Natal. Eu acho que ela percebeu que você não está em Sydney, Steve respondeu. Aloy odeia a mamãe, quer dizer, ódio real. Ela falou com ela uma vez desde que você saiu, e depois dessa conversa, eu quase parei de fazer contato com ela. Eu falei com sua irmã ontem à noite. Ela vai estar aqui em alguns dias. E quanto ao vovô e a Naomi? Steve perguntou. Eu os encontrarei quando voltar para Sydney. Jenny provavelmente virá comigo. Vamos só precisar encontrar um emprego para ela e comprar uma casa o mais perto possível. Assim ela não precisa viajar tanto. Você tem certeza que não quer ficar aí, pai? Steve perguntou.
Pai, Charlotte e eu discutimos isso, e ambos estamos considerando nos mudar para aí, para ficar mais perto de você. Eu sei que sua irmã também está pensando nisso. Jennifer ouviu e pegou minha mão, dando-lhe um aperto. Você tem certeza, Steve? Vai deixar todos os seus amigos e a família para trás? Você é mais importante, pai. Confie em mim. Quando a Loi vier em alguns dias, ela vai falar sobre isso, e o marido dela também está a favor. Ele odeia viver em Sydney ultimamente. Eu olhei para Jennifer, sem esconder minha surpresa. Eu ainda preciso voltar para finalizar o divórcio. Não tome decisões apressadas, Steve. Eu sei como parece, mas minha decisão de deixar sua mãe foi bem pensada. Ah, eu entendo totalmente, pai. Por mais que eu me importe. Dane-se ela. Ela ainda está tentando convencer as pessoas de que não fez nada de errado, e que a culpa é sua por ter a deixado. Jennifer foi comigo até o aeroporto no dia em que minha filha chegou. Ela trouxe o marido, Tom, mas assim que Charlotte me viu, largou suas coisas e correu até mim. Foi como aqueles dias em que eu a pegava na escola, e ela ficava muito feliz de me ver. Ela chorou novamente por alguns minutos, e quando a apresentei a Jennifer, ambas logo se emocionaram. Tom e eu nos olhamos e deu-nos de ombros, sem saber o que fazer. No dia seguinte, meu filho me surpreendeu ao bater na porta do meu apartamento. Pai! Ele exclamou antes de nos abraçarmos. O idiota me pegou, eu disse, enquanto nós dois limpávamos as lágrimas. Levei-o para dentro e o apresentei a Jennifer. Bem, pelo menos ele é a sua cara, ela comentou. Eu sabia o que ela queria dizer, mas eu já havia feito o exame de DNA. Kyle não tinha me traído tão cedo no nosso relacionamento, mas eu ainda precisava dessa confirmação. Na manhã de Natal, Jennifer acordou nos meus braços. Alguém bateu na porta. Para de brincadeira, papai. Jennifer me abraçou mais forte, claramente envergonhada. Eu não conseguia parar de rir. Já vamos sair em 1 minuto, querida. Vou fazer o café da manhã e depois precisamos ir para os pais da Jennifer. Eu pensei que ela tivesse saído antes, mas então ouvi ela dizer: estou feliz que você esteja feliz e com a pessoa que ama, papai. Obrigada. Mais tarde naquela manhã, levei os 5 de nós até os pais de Jennifer. O porta-malas estava cheio de presentes, e todos foram levados para dentro. A mãe dela se apaixonou pela minha filha em 2 minutos, e eu tenho certeza de que meu filho foi adotado como um dos netos deles, assim como eu fui adotado como filho deles. Liguei para meu pai por meio de um serviço de vídeo online para trocarmos felicitações de Natal. Meu irmão, a esposa dele, minha irmã, o marido dela e os filhos deles passaram o Natal com ele. Kyle já tinha deixado nossa casa anterior há muito tempo, e se mudado para a casa dos pais dela. A notícia que realmente me surpreendeu foi que o ex-parceiro dela foi expulso de casa pela esposa, que usou evidências para garantir que ele fosse demitido por má conduta. Aparentemente, minha esposa se manteve firme no emprego dela, mas foi rebaixada de um cargo de gestão, e perdeu vários amigos em comum que não podiam perdoá-la por me trair. Foi um dia maravilhoso, e meus filhos tiraram muitas fotos para suas redes sociais. Eu já havia perdido interesse por coisas assim, considerando-as uma perda de tempo, mas logo recebi mensagens de vários amigos antigos, que entraram em contato com meu pai perguntando se ele sabia meu número de telefone. Muitas pessoas estavam curiosas sobre o que aconteceu, então mantive minhas respostas simples. Outros me deram informações sobre Kyle, mesmo eu tendo dito que simplesmente não importava. Após 12 meses, eu entraria com um pedido de divórcio, e voltaria para Sydney para ver o processo ser finalizado. O Natal com Jennifer e sua família foi fantástico. Quando ela mencionou vir para Sydney comigo, informei-a de que ficaríamos em Adelaide, e que alguém da minha família se juntaria a nós. Seu rosto se iluminou, e eu quase a fiz chorar quando finalmente dei a ela o presente que ela queria. Era cedo demais para propor, considerando que eu ainda estava tecnicamente casado, então comprei-lhe um lindo conjunto de colar e pulseira. Ela imediatamente colocou-os, e sussurrou que os usaria sempre que possível. Depois de almoçarmos, o pai dela me ofereceu uma cerveja, e acabamos indo para a garagem, onde estava o seu antigo carro esportivo. Ele tirou as rodas e disse: não vejo Jenny tão feliz há muito tempo, Dave. Parte de mim acha que fugir de Adelaide será bom para ela, mas você ficaria feliz em ficar aqui para sempre? Eu ficaria aqui por ela, e meus filhos se mudariam para cá para ficar mais perto. Quanto tempo vai levar para o seu divórcio ser finalizado? Ele perguntou. Alguns meses, no máximo. Eu fui honesto com Jennifer sobre tudo, desde o começo. Sua ex-esposa jogou sujo com você. Por quanto tempo ela te traiu? Sim, talvez até 6 meses, embora eu só tenha tido evidências concretas nas últimas semanas antes de dar o fim. Ele balançou a cabeça. Droga, eu li sobre toda essa bobagem de traição. Por que se casar? Então, se você não consegue manter as pernas fechadas ou manter a dignidade nas calças. Você já ouviu falar de cuckolding? O olhar de desgosto no rosto dele dizia que ele sabia exatamente o que era. Sim, não tenho certeza se é isso que Kyle quis dizer, mas é uma dessas coisas novas que estão acontecendo. A mesma coisa com essas pessoas do poliamor que querem um relacionamento aberto para poderem trair, enquanto ainda mantêm a consciência limpa. Honestamente, minha esposa pediu isso, e se fosse a minha parte, bem, eu teria acabado na cadeia. É tão desrespeitoso até pedir isso para alguém. O ex-marido de Jenny estava tanto traindo quanto sendo abusivo. Ele disse. O que ele fez foi violência, da qual ela precisava escapar. Ela mal sabia da traição, porque era da violência que ela lidava no dia a dia.
Ele dormia com todo mundo, mas ela simplesmente não se importava em mencionar isso, porque violência era algo com que ela lidava regularmente. Ele apertou meu ombro. Ela te ama, Dave. Só não quebra o coração dela, por favor. Não tenho certeza se consigo lidar com outra ligação dessas da minha menininha. Ele deu um gole na garrafa, desviando o olhar, e acrescentou baixinho: eu quase matei ele, Dave. Ele machucou minha menininha. A única pessoa que me impediu de matá-lo foi ela. Ela não queria ver o pai dela atrás das grades. Eu a amo mais do que qualquer coisa no mundo. Ele sorriu de canto, já me chamando de filho. Eu sofri muito também, então nós dois carregamos feridas no coração e na alma. Nos ajudamos a curar um ao outro. Ficamos até tarde. Minha filha nos levou para casa porque eu bebi demais. De volta ao meu apartamento, meus filhos foram para a cama, e Jennifer me arrastou para o nosso quarto. Se estava bom, então ela gostou ainda mais da véspera de Ano Novo. Eu disse aos meus filhos para se divertirem, enquanto eu a levava para um hotel no centro da cidade. Depois do jantar e das bebidas, a levei de volta para o nosso quarto, onde uma garrafa de champanhe e petiscos estavam resfriando. Mas ela sabia para o que estávamos ali. A ajudei a tirar o vestido, e aproveitei a lingerie que ela usava. Fizemos amor a noite toda. Depois de algumas horas, finalmente paramos, e Jennifer se aconchegou em mim, como sempre. Eu perguntei: algum desejo para o ano novo? Mais de um. Você quer ouvir? Claro. Eu quero que você more aqui comigo, Dave. Quero que me proponha assim que o seu divórcio for aprovado. Já estou olhando para anéis. Ela me apertou mais forte. Eu quero um bebê, sussurrou. Vou parar de tomar os remédios assim que estivermos prontos. Ela me olhou surpresa, e eu não pude deixar de sorrir. Jennifer, nós vamos nos casar e começar uma família. Eu vou parar de tomar os remédios na manhã do dia que decidirmos começar a tentar. Embora eu precise conversar com meu médico sobre isso, eu vou te avisar quando estiver fértil. Meus filhos foram embora alguns dias depois. Eu odiava deixá-los, mas depois que expliquei que provavelmente ficaria em Adelaide, caso eles se juntassem a mim, prometeram começar a olhar suas opções. Liguei para meu pai e contei a mesma coisa. Ele me aconselhou a fazer as melhores escolhas para mim, mas mencionou que estava feliz onde estava, com Naomi, e que viria me ver quando pudesse. Os próximos meses foram maravilhosos. Eventualmente, eu pedi demissão e me mudei para morar com Jennifer. Não vou dizer que foi um romance de conto de fadas, isso é a vida real, mas não consigo lembrar de um momento em que eu estivesse mais feliz. Fomos uma verdadeira equipe em tudo que dizia respeito às nossas vidas. Ela sabia que o espectro do meu divórcio ainda pairava no ar, e às vezes ainda estava na minha mente. Ambos ainda tínhamos questões de confiança, mas havíamos concordado em sempre falar sobre qualquer problema que tivéssemos, embora nenhum de nós tivesse dado ao outro motivo para pensar que estávamos fazendo algo errado. Nossa vida íntima era ótima e nunca deixamos de namorar. Fazíamos quase tudo juntos, e eu simplesmente não me cansava dela. Só de estar em sua presença, eu me sentia mais feliz. Ela me fazia querer ser um homem melhor, um homem perfeito aos olhos dela. Quanto a Jennifer, ela me mostrou tanto amor que, quando estava pronto para voltar a Sydney, eu já tinha comprado um anel de noivado. Ela estava mais nervosa do que eu durante o voo, porque sabia que ainda havia obstáculos potenciais à nossa espera. Meu pai nos encontrou no aeroporto, com meus irmãos e filhos. Ficamos com meu pai até o divórcio ser resolvido. Eu já havia protocolado os papéis, mas meu advogado me informou que Kyle estava tentando contestar o divórcio. Sentado no escritório dele com Jennifer, eu fiquei surpreso que ela estivesse tentando impedir isso. Não havia 12 meses, eu disse. Segui à risca a lei. Posso até provar que estou morando em Adelaide há um ano, e ela não viveu comigo nesse período. Na verdade, não tivemos nenhuma comunicação durante esse tempo. Embora isso seja verdade, ela ainda tem o direito de contestar, ele respondeu. Nenhum juiz realmente vai ouvir os argumentos dela, e nenhum aconselhamento será necessário. Suponho que Jennifer seja sua parceira. Kyle estava traindo foi a razão original, mas agora você tem uma razão melhor para se divorciar dela. Depois que nos divorciarmos, eu vou pedir Jennifer em casamento, e vamos nos casar assim que possível. Nós planejamos ter filhos assim que o divórcio for concedido, Jennifer acrescentou. Eu parei de tomar os remédios há algumas semanas. Espero que, depois de celebrar o divórcio, isso leve à minha gravidez. Ok, vou falar com o advogado e descobrir o que ela quer. Ela realmente não pode fazer muita coisa, mas um advogado esperto poderia tentar lutar contra isso. Ficar com meu pai não limitava nossa vida íntima. Na verdade, meu pai era um velho tarado. Ele já devia estar perto dos 70 anos, e Naomi tinha 5 anos a menos que ele, mas tenho certeza de que os ouvi fazendo amor pelo menos uma vez. Jennifer simplesmente disse que era meio fofo, que eles ainda fossem tão atraídos um pelo outro. Eu a abracei e concordei. Depois, também fizemos amor. 3 dias depois, meu advogado me ligou. Kyle vai assinar o acordo de divórcio, então será uma declaração conjunta, e portanto, será concluída sem demora, se você concordar em falar com ela uma última vez. Eu discuti isso com Jennifer, que me apoiou, não importava o que eu escolhesse. Meu advogado sugeriu que eu apenas conversasse com ela para que tudo fosse resolvido. Meu pai realmente concordou. Você está com a Jennifer agora, filho, ele disse. Você vai se casar, começar uma nova família, e seus filhos logo estarão com você em Adelaide. Você ainda está bravo com ela? Não, na verdade, estou superando isso. Ela provavelmente não está.
A culpa é dela mesma, e eu entendo porque você não quer nem vê-la. Mas deixa ela falar e depois simplesmente siga em frente. Ok, vou falar com meu advogado e pedir para ele resolver tudo. Na semana seguinte, nos encontramos no tribunal. Meu advogado explicou que, uma vez que a reunião fosse concluída, e Kyle assinasse os documentos, o juiz estaria pronto para assinar nosso divórcio e eu seria um homem livre. Um mês e um dia depois que o juiz decidiu sobre o divórcio, eu não havia visto Kyle desde a noite em que ela foi para o seu encontro. Ela estava esperando na sala quando Jennifer e eu nos aproximamos. Meu advogado explicou que Kyle estava lá dentro com seu advogado, e que não havia mais ninguém. Pegando a mão de Jennifer, eu a conduzi, junto com meu advogado, até a sala. Kyle olhou para cima, chocada, ao me ver entrando com outra mulher. Eu mal olhei para ela enquanto sentava Jennifer na cadeira vazia, puxando-a para ver se ela estava confortável antes de me sentar no meio, com meu advogado esquerda. Pegando a mão esquerda de Jennifer com a minha direita, me certifiquei de que nossas mãos estavam visíveis sobre a mesa. Ela complementou isso movendo sua cadeira o mais próximo possível da minha, descansando a cabeça sobre meu ombro. Finalmente, olhei para Kyle. Para ser honesto, ela estava um caco. Eu soubera o suficiente para saber que a vida não tinha sido fácil desde que a deixei. Não tinha simpatia por ela. Ela fez uma escolha que lhe custou tudo. Não havia comunicação nenhuma com minha filha. Nosso filho mal falava com ela. Minha família inteira cortou todo o contato, e pelo que eu vi, até a própria família dela estava desapontada, mas sentia que precisava acolhê-la. Quando meu pai a expulsou de casa. Ok, Kyle, fale o que tem a dizer para que possamos terminar este divórcio. Eu tenho uma vida que gostaria de continuar. Você é o passado, ao qual pertence com firmeza. Quem é ela? Ela perguntou, suavemente. A mulher ao seu lado. Esta é Jennifer Morris. Assim que o nosso divórcio for finalizado, eu irei pedir a ela em casamento. Em breve, ela será Jennifer Williams. E eu, naturalmente, direi sim à sua proposta, pois não quero nada mais do que ser sua esposa e a mãe dos seus futuros filhos, completou Jennifer. Sorri por um momento, embora não tenha tirado os olhos de Kyle. Quando ela disser sim, vamos organizar uma cerimônia de casamento simples. Com sorte, até o dia do casamento, ela também estará esperando o nosso filho. Eu sabia que seria doloroso ouvir tudo isso, mas sabia também que logo me tornaria um ex-marido, e a dor nos olhos dela era real. Você progrediu bem rápido, ela disse. Não fui eu quem traiu, Kyle, foi você. Lembro que deixei provas. Mas você nunca me deixou explicar. Eu saí naquela noite e você não disse nada. Você não lutou por mim. Eu não precisei lutar por você porque eu era o seu maldito marido. Então, no final, você não valeu a pena lutar. Você me traiu, Kyle. Você mostrou suas verdadeiras cores depois de 20 anos de casamento. Lembra das nossas conversas sobre monogamia e infidelidade? Eu te avisei que, se você se tornasse como minha mãe, eu partiria sem hesitar. Você só facilitou a minha decisão. Eu não vou responder a essa pergunta porque não é verdade. O seu único arrependimento é ter sido pega, não que você tenha provado que o nosso casamento não passava de uma maldita farsa, e que você é tão sem valor quanto a minha própria mãe. O advogado dela limpou a garganta. Eu olhei para ele com raiva. Se você não gosta do que eu digo, acabamos aqui. Eu disse. Ela só quer conversar. Ele disse. Ok, eu também tenho o direito de falar. Eu estava enganado. Traição não é um erro. Trair é uma série de decisões que você tomou. Era apenas íntimo, ela disse. Aqui vem um amigo que muitos costumam usar para justificar suas decisões. Desculpe, mas a maioria das pessoas associa intimidade a amor, e considerando que você era minha esposa, eu deveria ter sido o único com quem você teve intimidade, e não alguma criatura com quem você trabalha. Nós discutimos isso antes do nosso casamento. Kyle, eu te avisei o que aconteceria se você me traísse. O fato é que você esqueceu que minha mãe traiu. Assim que eu tirei minha cabeça do meu próprio calcanhar, percebi o que você estava fazendo. Então, era apenas coletar provas. Se você tivesse dito não naquela noite, você ainda teria ido embora, ela perguntou. Sim, eu teria ido embora de qualquer jeito. Eu não teria saído da mesma forma, mas o que você fez naquela noite foi tão desrespeitoso, que você mereceu tudo o que aconteceu depois. Você pegou todo o nosso dinheiro. Considere isso uma compensação por 20 anos desperdiçados. Eu parei e balancei a cabeça. Não, isso não é totalmente justo e não é totalmente correto. Você me deu nossos 2 filhos. Não foi desperdiçado. Eu também me certifiquei de que eles eram meus. Isso a incomodou. Eu nunca te traí. Então não, você apenas se tornou uma garota fácil. Mais tarde, você vendeu nossa casa. Ela retrucou. Não, eu a dei para meu pai. Ainda está no nome dele e ele está alugando. Ele já me disse que vai vendê-la e me dar a maior parte do dinheiro para que eu possa comprar outra casa onde estou morando agora. Você nem me deu uma chance, Dave. Porque você não merece nenhuma chance, Kyle. Onde você mora agora? Isso não é da sua conta. Eu não quero que você saiba dessa informação. No dia em que eu te deixei, você parou de ser importante para mim. Nossos filhos cresceram, e podem escolher com quem querem ficar em datas especiais, seja aniversários ou períodos de férias. Ela ficou em silêncio, porque sabia que nada do que dissesse mudaria minha opinião. É só assinar os papéis e seguir em frente, Jennifer declarou. Ele não te vê, e não fala com você há 12 meses.
Ele está seguindo em frente. Ele me ama e eu o amo. Vamos nos casar, ter nossa própria família e envelhecer juntos. Você jogou tudo isso fora. Eu abracei Jennifer, sussurrando que tudo ficaria bem e que eu nunca a decepcionaria. Ele possui meu coração e eu sei que o possuo. Eu não queria, Kylie disse, encontrando meu olhar com lágrimas. Eu mantive meu rosto impassível. Lágrimas não funcionariam comigo desta vez. Eu ainda te amo, Dave. Bom para você, eu respondi friamente. O tom fez com que ela quase pulasse. Eu não te odeio mais. Não se deixe enganar pelo tom frio. Eu simplesmente não me importo com você. Você deixou de ser meu problema no dia em que permitiu que outro homem te tocasse. Nos sentamos em silêncio, até que o advogado dela finalmente limpou a garganta. Kylie, está claro que isso não vai a lugar nenhum, o advogado dela disse. Assine os papéis e acabe com essa farsa. Ele já deixou claro que vai se casar novamente. Nenhum juiz que vale o sal vai impedir isso. Seu casamento acabou. Seus filhos cresceram e você não tem mais bens em comum. Tudo acabou. Assine os papéis e siga em frente. Ele tirou os papéis da pasta e os colocou em frente a ela, oferecendo-lhe uma caneta. Kylie encontrou meu olhar, e naquele momento, começou a chorar. Eu a conhecia o suficiente para saber que ela estava genuinamente chateada. Riscando as bochechas, ela pegou a caneta oferecida com a mão trêmula, e deu uma olhada nos documentos. Na parte de baixo, ela assinou e datou os papéis. Minha presença necessária no tribunal, eu perguntei ao meu advogado. Não, Dave, você pode ir. Você receberá a ordem de divórcio pelo correio. Ótimo, então terminamos aqui. Eu me levantei e Jennifer pegou minha mão, enquanto eu a conduzia para fora da sala. Sinto muito, Dave. Eu ouvi Kylie chorar. Eu sempre vou te amar. Eu apreciei o pedido de desculpas, mesmo que não significasse nada para mim. Foi tarde demais, e era muito pouco. Quanto às últimas 3 palavras, tenho certeza de que ela ainda me amava, mas não me importava. A mulher que eu amava estava segurando minha mão, e em 1 mês e alguns dias, ela se tornaria minha noiva. Ao sair e seguir para a rua, meu pai, Naomi, Steve e Charlotte nos esperavam na cafeteria. Com um gesto de cabeça, indiquei que iríamos para o pub mais próximo, pois eu queria uma bebida. Após pedir uma rodada de bebidas, nos sentamos à mesa e eu relatei a conversa. Eles sorriram, enquanto admitia que provavelmente falei mais do que queria dizer. Como ela estava? Charlotte perguntou. Parecia uma droga, eu disse. Definitivamente parecia mais velha do que sua idade. Definitivamente valeu a pena o upgrade. Jennifer sussurrou no meu ouvido. Ela assinou os papéis. Eu acenei com a cabeça. Nós brindamos e bebemos cerveja. Eu passei pelo mesmo com a sua mãe. Meu pai disse. Tenho certeza de que tudo o que Kylie te disse é o que ela estava tentando me dizer. Ela estava tentando te culpar. Meu pai perguntou. Sim, aquela velha linha de foi só íntimo. O que é que há com essas mulheres que dizem que foi só íntimo? Charlotte se perguntou, quase para si mesma. Eu me casei com meu marido, e não teria coragem de traí-lo só por intimidade. Se eu quero intimidade, eu vou para meu marido e me certifico de que ele me satisfaça quando estou com desejo. Ela parou e corou, percebendo que acabará de dizer isso na frente do pai e do avô. Nos olhamos e caímos na risada. Bem dito, garota. Bem dito, exclamou meu pai. Palavras para viver. A cada vez que me sinto com desejo, seu avô não tem chance, Naomi disse. Naomi, disse Charlotte. Ele não está morto, e eu também não estou. Tenho 65 anos, e ainda sou bem capaz de boa intimidade, Naomi retrucou. Seu avô me conheceu na idade certa. Ele ainda era um garanhão, e eu estava quase constantemente com desejo. Mas assim que nos encontramos, fizemos uma promessa de tratar um ao outro bem, disse Naomi. Ambos tivemos casamentos falidos devido à traição. Só estou feliz que isso acabou, eu admiti. Eu não gosto de ser apenas mais um divórcio, mas, como eu disse na sala, a traição é imperdoável. Honestamente, quem decide lidar com isso não tem nada além de aplausos. Talvez se meus filhos fossem 10 anos mais jovens, eu teria me sentido preso, mas... Então, olhei para meu pai, e disse. Foi difícil, mas ele sempre teve meu apoio. Ficamos em Sydney por mais alguns dias, enquanto eu conversava com minha família sobre os planos deles. Charlotte e Tom concordaram imediatamente em vir para Adelaide. Steven ainda estava avaliando suas opções, mas provavelmente se juntaria a nós. Para minha surpresa, minha irmã sugeriu que ela também viesse conosco. Ao jantar com ela quando chegou sozinha, soube que o casamento dela também havia acabado. Você pode ficar conosco até resolver isso, Jennifer ofereceu. Qualquer família é bem-vinda, você é minha família agora, e minha família é sua também. Eu estou vendendo uma casa aqui, e vamos fazer muito dinheiro com isso, eu acrescentei. Os preços das casas em Adelaide são muito mais razoáveis do que aqui, então vamos comprar uma propriedade maior, com quartos para preencher com pessoas pequenas. Jennifer sugeriu, colocando minha mão em sua barriga. Em breve, estarei carregando nosso primeiro filho. Quantos filhos você quer, Dave? Ela perguntou. Quantos você quiser, Jenny. Eu adoro ser pai. Um mês depois, recebi a ordem de divórcio,
que dizia que meu casamento com Kylie Daniels estava oficialmente dissolvido. Como ela não manteve o sobrenome da minha família, nunca mais ouvi falar dela. Mas, pelos rumores, soube que ela deixou Sydney 6 meses depois que nosso divórcio foi finalizado. Pelo que Steven me contou, já que ele era o único que ainda falava com ela seguiu para o norte, rumo a Queensland, para recomeçar. Depois disso, parei de perguntar e Steven parou de me contar, porque eu já não me importava mais com o que ela fazia. 2 dias depois de receber a ordem de divórcio, propus casamento a Jennifer na praia, na frente de nossas famílias. Ela mal conseguiu dizer uma palavra, e assentiu enquanto eu colocava o anel de noivado em seu dedo. 6 meses depois, nos casamos na mesma praia, pois nossa nova casa ficava a apenas alguns metros de distância. Quando ela caminhou em minha direção, com seu vestido de casamento, minha futura esposa simplesmente sorria, e seu pai a conduziu até mim, pegando sua mão. Nenhum de nós conseguia parar de sorrir. Virando-se para os convidados, comecei: amados, estamos reunidos aqui hoje. Estou há 1 ano da aposentadoria, e a vida não poderia estar melhor. Jennifer e eu estamos casados há quase 20 anos, e hoje estamos tão felizes quanto no dia em que nos conhecemos. Nosso primeiro encontro, nosso primeiro amor, todos esses primeiros momentos que nos levaram ao nosso dia de casamento. 6 meses depois de voltarmos de uma viagem a Sydney para Adelaide, minha filha e meu filho estão morando em Adelaide. Minha filha ainda é casada com Tom, e temos 3 netos. Meu filho está casado com um homem maravilhoso, e eles adotaram 2 filhos. Meu pai e Naomi se juntaram a nós em Adelaide 1 ano após o meu divórcio, onde ele viveu por quase 10 anos, antes de falecer pacificamente enquanto dormia. Naomi ficou devastada, e a primeira coisa que fizemos foi insistir para que ela viesse morar conosco. Ela resistiu por um tempo, até perceber que nossa casa era enorme. Acabamos construindo para ela um apartamento anexo, para que ela ainda pudesse ser independente. Minha irmã se juntou a nós em Adelaide quase imediatamente depois que o marido dela deixou. Como eu, ela foi vítima de traição, e ele não lutou por ela quando ela levou os filhos. Encontramos um lugar para ela morar, e depois de alguns meses com a gente, ela acabou se casando com um dos meus colegas e bom amigo. Eles viveram felizes por 15 anos. Meu irmão ficou em Sydney e foi o único que manteve contato com nossa mãe. Quando eu tinha 60 anos, soube que ela havia falecido, depois de não ter nenhum relacionamento com ela por quase 40 anos. Foi difícil para mim sentir qualquer luto ao saber de sua morte. Jennifer sugeriu que ainda fossemos ao funeral, para ter um fechamento, então todos nós voamos para Sydney para comparecer. Fiquei surpreso ao saber que ela havia se casado novamente, e adotado os filhos do marido como seus próprios. Eles não ficaram chocados ao saber de nossa existência, mas se surpreenderam pelo fato de ela não ter admitido estar completamente afastada de 2 de seus 3 filhos. Poderíamos ter explicado o motivo do nosso afastamento, mas o funeral não era o momento certo. Simplesmente dissemos que fomos prestar nossas condolências antes de voltar para casa, sem mais família em Sydney. Dentro de 1 ano, meu irmão se juntou a nós em Adelaide. Quanto a Jennifer e a mim, acabamos tendo 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Minha filha mais velha e meu filho ficaram empolgados em ter irmãos, e estavam felizes em cuidar deles, mesmo que Jennifer e eu saíssemos com frequência, mas continuamos profundamente apaixonados, sempre nos comunicando, nunca indo para a cama com raiva, e nossa vida íntima permaneceu tão vibrante quanto quando dormimos juntos pela primeira vez. Eu olho para minha vida na época do meu divórcio, e tenho certeza de que há quem tenha preferido que eu tomasse uma atitude radical contra minha ex-mulher, mas qual seria o ponto? Sair sem dizer uma palavra realmente a feriu muito mais. Fiquei em silêncio durante 1 ano inteiro, até voltar apenas para garantir que o divórcio fosse concluído. Ela sabia como eu pensava sobre fidelidade e quebrou o contrato. Quanto àqueles que acreditam na reconciliação, também não consigo concordar. Se sua esposa trai você e você encontra forças para perdoá-la, então é culpa sua. A confiança foi destruída. E será que ela pode ser totalmente restaurada? Eu não acredito que seja possível. Você vai passar o resto da vida desconfiando e ressentido, e o divórcio provavelmente será inevitável. Eu segui um caminho que não costumo seguir. Não houve vingança real, pelo menos não a ponto de destruir tudo, mas também não havia chance de reconciliação. Eu simplesmente saí, e decidi seguir em frente com minha vida, sem Kylie. Encontrei Jennifer, minha única alma gêmea. Ainda mantenho que aquele encontro no supermercado foi o destino. Não sou religioso, mas tenho quase certeza de que existem religiões antigas que falam sobre deuses do destino. Você está pronto, Dave? Olhei para trás e vi minha esposa, absolutamente deslumbrante, com vestido de baile vermelho. O que me fez sorrir foi que ela levantou a frente do vestido para me mostrar que não estava usando calcinha. É sua esta noite, amante, ela sussurrou. E agora? Perguntei, enquanto ela se aproximava. Ela parou, inclinou-se e me beijou. Vejo que a velha magia ainda está aqui. Você soube das crianças? Elas estão a caminho ou prestes a sair? Ela respondeu. E os pequenos? Vai ficar tudo bem, sem nós aqui esta noite. Até eles incendiarem o lugar. Então, temos tempo para nos divertir. Ela sorriu para mim, apertando-se contra o meu corpo enquanto segurava firmemente. Eu te amo, marido. Eu te amo, esposa. Muitos mais anos de felicidade. Espero que sim. Bem, talvez tenhamos alguns minutos para fazer amor antes de irmos. Vou dizer às crianças que vamos ficar um tempo. Elas vão entender o porquê. Maldição, vamos apenas nos atrasar.
Ela estava fazendo sons distintos. Eu ainda não consigo dizer não para ela depois de todos esses anos. Pelo menos este velho ainda tem suas qualidades. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.